Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Treta Curiosidades de Hollywood nós vamos falar do filme Gangues de Nova York ou Gangs of New York, como você preferir. Isso mesmo, eu vou trazer algumas curiosidades que eu vou dizer pra vocês que até eu me arrepiei quando descobri. Então, gente, é um filme de 2002 que tem no elenco nada mais nada menos que Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz. Dirigido por Martin Scorsese. Sinceramente, eu adoro os filmes dele, apesar de eu ter lá minhas questões um pouco particulares quando ele está fazendo direção para mulheres. Mas a minha opinião vamos deixar para um outro vídeo quando eu falar sobre a vida e carreira de Martin Scorsese. Mas, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse filme que, na verdade, tem algumas situações um tanto quanto estranhas e esquisitas. Por que eu tô falando isso? Gente, o filme foi filmado em Roma, isso mesmo. Eles fizeram toda a estrutura do cenário em Roma, gente. Então, toda a equipe saiu dos Estados Unidos, Irlanda e outros lugares da Europa para Roma para fazer as gravações. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cenário montado foi quase 2 quilômetros, isso mesmo. Eles fizeram os prédios, as casas, ou tudo que você vê no filme foi construído para ficar perfeito e idêntico a Nova York do século XIX. Então deu um trabalho muito grande para toda a equipe. E eu vou dizer uma coisa para vocês que ficou bem idêntico, ficou muito legal. Mas tem algumas coisas que aconteceram, gente, para os próprios atores desenvolver os personagens que ficam tanto quanto estranho. Vamos falar um pouquinho sobre o Daniel. Gente, esse cara, ele é obcecado pela carreira, ele é um excelente ator, a gente sabe disso. Quem viu o filme, viu a interpretação dele, viu todo o talento que ele tem. Em Lincoln, a mesma situação. Mas, gente, ele faz cada coisa pela carreira que é de arrepiar os cabelos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque como no personagem dele, ele tem que afiar muitas facas, ele literalmente contratou 2 profissionais de circo para ir à casa dele e ensinar ele como fazia o arremesso de facas. Outra coisa, ele foi um pouquinho além. Ele simplesmente foi trabalhar em um açougue para entender como funcionava tudo aquilo. Isso mesmo, para vocês verem o nível que ele vai quando ele está desenvolvendo um personagem. Isso, gente, é laboratório. Outra coisa, gente, que é bem interessante, mas dá até medo de falar, é que ele usa um olho falso no filme. Mas ele treinou muito antes para bater a ponta da faca num olho falso de vidro que foi colocado sem piscar. Gente, dá até agonia só de falar. Imagina ele fazendo aquilo. Mas isso nada mais nada menos, gente, que é o profissionalismo que ele tem. E ele literalmente, ele entra no personagem. Quando ele vai fazer um personagem, ele entra no personagem. A ponto que ele não aceitava ninguém chamar ele por Daniel quando ele estava nas filmagens. Tinha que chamar ele pelo personagem. Ele simplesmente entrou no personagem e disse assim: ah, eu vou ficar aqui até esse filme acabar, sabe? Outra coisa que é bem interessante é que ele se recusava de usar casacos quentes. Vamos falar, gente, que estamos lidando com a Europa, lugar muito frio. E as filmagens se passaram no inverno. E ele não quis saber de usar casaco quente, porque não era o casaco da época que o filme estava sendo filmado. É nesse nível a loucura dele. Isso fez com que ele pegasse uma pneumonia. Impressionante, né? Mas pelo jeito todo mundo gosta de pegar pneumonia quando tá filmando. Vocês lembram que eu falei uns dias atrás aqui que a Kate Winslet também pegou pneumonia quando estava filmando o Titanic? Pois é, o Daniel também pegou pneumonia. Só que teve um detalhe, gente. Ele não queria tomar os remédios. Ele simplesmente não queria tomar antibiótico. Ele foi forçado pelos médicos e não parou de trabalhar enquanto estava doente. Era nesse nível a loucura dele pelo trabalho ficar perfeito. Outra coisa bem interessante, gente, que muitas pessoas falavam que tiveram uma rivalidade entre ele e o Leonardo DiCaprio. Mas na verdade eu não acredito que isso aconteceu. Os dois são excelentes profissionais, só que eles estavam tão empenhados para fazer um trabalho tão perfeito como ficou o filme, que eles acabaram meio que se desafiando pessoalmente para fazer com que o filme ficasse bom.
Saiu algumas notícias também não confirmadas que o Leonardo DiCaprio acidentalmente quebrou o nariz do Daniel. Só que não se sabe se isso é verdade ou não. Não foi confirmado nada pela produção. O que acontece é que os dois se machucaram na produção durante algumas das cenas e outros membros da equipe. Outra coisa bem interessante, gente, é que tem algumas partes que o Martin Scorsese queria colocar computação gráfica e outras situações para ficar melhor o filme. Entretanto, ele não conseguiu, a equipe não teve como conseguir profissionais para aquela época para fazer o que ele queria. O que ele fez? Ele procurou um amiguinho dele chamado George Lucas. Isso mesmo, sabe aquele que fez o Star Wars? Pois é, ele mesmo. Então, ele falou com o George Lucas para ver se poderia ajudar ele. Sabe aquele elefante que aparece no filme? Esse aqui, ó. Então, foi o George Lucas que fez, tá? George Lucas sempre com a sua genialidade trazendo seu talento para ajudar os colegas. É isso aí, gente. Outra coisa interessante, gente, é que o filme era para ter sido lançado em 2001. Falou-se na época que não tinha sido lançado por causa do dia 11 de setembro e blá, 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 blá. Entretanto, não foi nada disso. Tem duas coisas que aconteceram que atrasaram um pouco o lançamento. Primeira foi que o Martin Scorsese e a Miramax se estranharam um pouco e com isso atrasou um pouco a pós-produção. Outra coisa foi que eles ainda estavam gravando algumas pequenas cenas para adicionar no filme. Isso fez com que atrasasse um pouco o processo de pós-produção. E vamos falar, gente, que o filme demorou um pouco para ser filmado. Tudo bem, demorou bem mais do que 100 dias. Mas o problema, gente, é que ficou mais de um ano na pós-produção. Porque era tanto detalhe e eles estavam querendo trazer com tanta naturalidade e idealismo tudo que Nova York tinha no século XIX, que demorou muito tempo para fazer toda essa parte de pós-produção. Misturar efeitos, cor, tudo isso aí, gente, dá um trabalho bem detalhista e tem que fazer com muito cuidado para ficar o mais perfeito possível. Então, gente, é isso. Daniel fez o seu papel lindamente. O filme não ganhou nenhum Oscar, infelizmente, apesar de Daniel ter sido indicado a melhor ator, Martin Scorsese como melhor diretor, Leonardo DiCaprio não foi indicado, Cameron Diaz fez uma boa participação. Entretanto, gente, opinião minha, apesar de eu adorar Martin Scorsese, ele não é muito bom para dirigir personagens femininos. Como muitas pessoas dizem, Martin Scorsese é testosterona e daí ele consegue fazer brilhar os personagens masculinos, mas infelizmente personagens femininos não é muito a praia dele. Mas o filme é muito bom, muito interessante, traz uma história que é um pouco política também, que é bem diferente do que a gente vive hoje. É um filme bem violento, vou falar pra vocês, tem algumas cenas que são bem pesadas. Mas se você ainda não viu Gangues de Nova York, eu vou deixar o link abaixo onde você consegue assistir o filme. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado das curiosidades e tretas dessa semana. E não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Ah, gente, não esqueça o concurso para você publicar o seu livro. A Anne e o grupo Hoffman Litera vão publicar 10 livros em formato e-book gratuitamente. Se você ainda não publicou o seu primeiro livro, eu vou deixar também na descrição abaixo todas as dicas para você participar. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!